Boa tarde, telenautas. Começa agora o ABCD dos Bichos, o programa da TV ABCD que trata da saúde, do comportamento e dos direitos dos animais. Lembrando que todos os programas estão disponíveis no site da TV ABCD, que é www.tvabcd.com.br, e também no site da Clínica Veterinária São Bernardo. Eu sou médica veterinária da Clínica Veterinária São Bernardo. Então, esses programas anteriores estão disponíveis também, com quase 60 temas diversos. E é www.vetsalbernardo.com.br. E lembrando também que vocês podem tirar suas dúvidas comigo ou com o entrevistado pela telinha. Nessa parte de baixo aí da nossa imagem, você pode digitar e tirar dúvidas pertinentes ao programa. Tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito sério. Estamos recebendo aqui a Sueli dos Santos Miyamoto, presidente da ONG Humanimal, daqui de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vinda, Sueli. É um prazer estar aqui, Marta. O seu programa já é conhecido. Você como veterinária, é um ícone aqui em São Bernardo. Não, é verdade, a gente conversa com outros veterinários, muitos fizeram estágio na sua clínica, então a gente sabe que você é uma bela representante aqui na cidade. A gente tenta fazer um trabalho paralelo com as ONGs de proteção, no sentido de educação, de posse responsável, de não abandono. E a Sueli, ela tem formação de jornalismo, é psicanalista clínica, né? E ainda é presidente da Humanimal. Sueli, como surgiu a ONG? E quando surgiu? Faz quanto tempo? Certo. Então, oficialmente a data da inauguração é 12 de maio de 2008, né, que foi oficializada. Mas antes nós já fazíamos um trabalho assim particular, né, sempre gostamos de animais, então já cuidávamos. Aí depois resolvemos nos organizar em ONG pela seguinte questão, a gente via muitas pessoas que tinham 50 animais, morriam, e os outros protetores ficavam desesperados para arranjar um lugar para colocar os animais. Então nós pensamos, vamos construir uma ONG, porque assim, no futuro transformar num instituto, e o trabalho prosseguir após a nossa morte. Então eu, uma amiga que era sócia de trabalho, né, e a mãe dela, nós começamos com a ideia da ONG Humanimal, que na verdade é a Associação Centro de Convivência Humano-Animal, Humanimal. Isso, você tocou num ponto importantíssimo, porque a gente sabe que a gente tem que pensar no amanhã. Sim. Né? E às vezes a pessoa tem muitos animais em casa de forma independente, né? Sem nenhuma colaboração, e de repente essa pessoa falta. E aí esses cães ficam à mercê, né? Ficam sozinhos, abandonados, e aí é muito mais difícil, estruturar, né, para adoção e tudo mais. Principalmente porque eles já estarão com mais idade, então a doação fica mais difícil. E eu vou pedir uma desculpa para vocês, que eu esqueci de apresentar a Milk, que é essa coisinha linda, barbuda, que está aqui no colo da Sueli, que também está para adoção. E a Sueli comentou que os animais de mais idade, apesar do porte pequeno, são difíceis de adoção, né, Sueli? Sim, são mais difíceis. Às vezes eu penso que não é só não é por maldade, mas as pessoas, né, nós temos muita dificuldade com perdas. Então o animal mais velho, a gente supõe que ele viva menos, né? Então a pessoa já pensa na perda e já sofre. Então, é uma das razões também pelas quais eles não são doados com mais facilidade. Só que a gente sabe que quando você adota um animal idoso, que já passou por tantas dificuldades e por tantos traumas e por tantos maus tratos, se ele sobreviver na sua casa com uma comidinha legal, um abrigo, com carinho do dono, nem que seja por 6 meses... Vale a pena, né? Vale a pena, para ele e para você também. A dor da perda, eu acho que é pequena, frente ao que você pode proporcionar para esse animal. Eu, quando levo para casa um animal idoso, estava até comentando com a Sueli, que tem um negão lá em casa, que já é idoso e foi abandonado, teve que fazer uma amputação. Só que ele está há 2 anos em casa e está se divertindo, porque ele corre no meu quintal, que não escorrega, ele tem a casinha dele, ele tem o ossinho dele. Então, eu sei que ele vai embora logo,
né? Eu sei disso. Só que a minha dor é pequena diante do que eu posso proporcionar no finzinho da vida daquele animal. Se ele tivesse passado 2 meses em casa, já teria valido a pena. Sim, né? Concordo. E quais são as ações que a ONG desenvolve, Sueli? Então, a gente recolhe animais de rua. No momento, nós temos que filtrar muito, né? Porque nós temos no abrigo 90 animais atualmente. Estamos com a capacidade, assim, ultrapassada, não dá mais. Nós estamos colocando animais, principalmente filhotes, que vão para doações para as feiras em lares provisórios. Então, nós só resgatamos mesmo aquelas situações de muito risco, né, que o animal está atropelado, uma coisa mais grave assim. Senão nós tentamos, e é um objetivo da gente, que as pessoas participem de todo o processo. Então, quando chega alguém com uma ninhada, nós explicamos a situação e damos o apoio para ela. Então, se ela consegue ficar com esses animais, nós permitimos que ela participe das feirinhas de doação, que a gente divulga na internet, nas nossas redes, né, os animais para doação. Porque se a pessoa também, ela se sente mais útil, ela se sente com dignidade, porque ela está participando do processo todo. Então a gente faz esse trabalho, fazemos trabalho de palestras também, de guarda responsável, né, com os animais. A Humânima também participa do Conselho Gestor de Saúde de São Bernardo, já nesse segundo mandato, vamos dizer assim, né, para poder levar deixar a questão animal sempre em alta na política, entendeu? Então a gente participa em termos gerais de qualquer movimento que esteja ligado à proteção animal, passeatas, manifestos, abaixo-assinados, e dentro da cidade fazemos trabalho de tentar conseguir ter uma política pública de verdade de proteção animal, e pontualmente vamos fazendo aquele trabalhinho que as pessoas chamam de enxugar gelo. Né? De formiguinha. De formiguinha, mas eu sempre digo, experimenta pegar uma pedrinha de gelo, pôr em cima da mesa e deixar, e não faça nada. O que vai acontecer? Vai molhar tudo. Então é preciso também enxugar o gelo. Nesse ponto, Sueli, você acha que as ONGs de proteção a animais, elas estão fazendo coisas que o poder público deveria fazer? Com certeza. Hoje nós temos que inverter o quadro. O quadro que existe hoje as ONGs e os protetores independentes cuidando dos animais e o poder público sendo o voluntário. Então as ações do poder público são mínimas, né? E nós temos que inverter essa situação. O poder público tem que fazer o trabalho principal e nós temos que ser apenas voluntários, de verdade. Hoje não somos muito mais do que isso. E a doutora Fabiana do CCZ, sim, também foi minha estagiária. Sim. A doutora Fabiana esteve aqui falando da nova cara do CCZ, sim, que realmente deu um pulo grande, né? Avançou muito e tal. E eu até comentei com a doutora Fabiana que seria mais efetivo se o CCZ tivesse 2 centros cirúrgicos e nós, médicos veterinários, nos propuséssemos a doar uma manhã por mês para fazer a castração, né? A esterilização, mas acho particularmente que funcionaria melhor do que credenciar algumas clínicas só. Eu acho que seria ou uma parceria com as universidades, porque acho que o quintanista, né, de veterinário, o quartanista, sob supervisão, sim, né, com o chefe de uma equipe cirúrgica sendo um residente e tudo mais, todo mundo lucraria. Os alunos que poderiam ajudar na cirurgia, né, e daria, assim, aumentaria a castração, né? Então eu acho que também há uma falha nisso daí. Concordo, assim, em parte, o que está acontecendo. No ano passado nós nos organizamos, né, protetores independentes e ONGs, e participamos de quase todas as OPs, né, do orçamento participativo, levando a questão da ampliação do centro de zoonoses com o centro cirúrgico, essa demanda. E nós conseguimos aprovar em 3 OPs, e daí no conselho foi aprovado também porque houve uma pressão, né, da sociedade. Então, já está no programa da prefeitura essa ampliação e o centro cirúrgico. E acredito que daí
possa se pensar até nessa sua ideia, né, de colocar outras pessoas, e o próprio quadro do CZZ, né, que tem bastante veterinários hoje, né, lá mudou bastante mesmo, né, é claro que lá nunca vai ser um spa para os animais, claro. né, lá não é um lugar para spa, mas as condições mínimas, né, pelo menos de dignidade para eles, né. Vocês são em quantas, efetivamente, cuidando da nós temos uma diretoria, né, como nós somos, temos já toda essa parte burocrática organizada, então nós temos uma diretoria com 10 componentes, e os diretores, cada um faz uma parte que pode, né, cada um dá o seu tempo que é possível. Agora, a mão na massa lá dentro mesmo, lá no abrigo mesmo, umas 4, 5 pessoas que aguentam, vamos dizer assim, a situação. Por quê? A situação é ruim? Não, não é ruim. Só que não é uma situação de uma casa, não é uma situação de um paraíso. Então você vai ter lá os cachorros, eles estão soltos, né? Eles ficam soltos, divididos em grupos, que se dão bem, tamanho, todos são castrados, a primeira providência que a gente toma, né? E eles ficam pulando em cima e sujam, não tem jeito, né? É difícil, a pessoa tem que ter um perfil para isso, sabe? Ela tem que ter um certo comando de voz com os animais, porque senão os animais tomam conta dela, né? E se ela acariciar demais um animalzinho, o outro fica com ciúmes, eles brigam entre eles. Né? Então tem todo um jeito para estar lá dentro, né? E não pode ter nada de, vamos dizer assim, entre, né, parentes, frufru, né? Não dá para ser, né? Porque tem um certo desprendimento. Sim, roupa de briga, exatamente, é o que eu sempre falo, isso eu sempre falo. Você vai visitar a ONG, vá, leve já uma roupa de briga, porque eles vão pular, não vai ter jeito, entendeu? Então, são coisas assim, mas é difícil. Lidar com voluntário, eu acho que é muito difícil. Muita gente, às vezes, se inscreve para ser voluntário, mas consegue ir uma vez, não consegue voltar mais. Né? Ele, às vezes, não entende. Às vezes, a pessoa tem a dor do abandono. Então, isso já entrando um pouco da psicanálise. Né? A pessoa sente o abandono. Então, ela olha para o animal, ela acha que o animal está sentindo a dor do abandono. E, às vezes, não é isso que ele está expressando. Né? Então, e aí a pessoa se sente mal e ela não consegue voltar. Então é um trabalho que tem que ser feito, às vezes, até com as pessoas. Com a pessoa. Exatamente. Porque o que às vezes a gente, no dia a dia da clínica, com animais em estado terminal, e a pessoa, eu falo, está velando o cachorro antes da hora, né? Porque a pessoa tem a projeção da morte, o animal não tem. Se ele está sem dor, se ele está bem alimentado, mesmo que a vida dele esteja com os dias contados, mas ele está com uma certa qualidade de vida, o animal não está sofrendo. E pelo contrário, ele vai sofrer se você chorar perto dele, se você tratá-lo como um animal que está indo embora. Que será, que você o perderá. Então, eu falo, curta o bicho, né? Porque ele não está sofrendo essa dor do abandono, né? Essa é uma projeção que a pessoa faz. A pessoa faz. Sueli, eu já vou selecionar tem muita pergunta chegando aqui, eu vou deixar para o segundo bloco, vou pedir uma licencinha, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí. E recebendo aqui a Sandra, eu estou com Sandra na cabeça, a Sueli Miyamoto, da ONG, presidente da ONG Humanimal. E a gente está batendo um papo sério aqui sobre abandono e tudo mais. Sueli, eu recebi uma pergunta, duas perguntas, da Diana e da Miriam, falando como fazer para ajudar e que tipo de doação vocês recebem. Tá. Para ajudar são várias formas, né? Pode ajudar desde que a pessoa já divulgue, por exemplo, os animais que estão para doação, já é uma forma de ajudar. A pessoa divulgando os eventos, participando até das feirinhas, né? A gente precisa de bastante voluntário, principalmente quando a gente leva adultos, porque cada adulto tem que ficar com um voluntário. Não são igual os filhotes que põem num cercadinho e está tudo bem. Não, o adulto ele precisa de uma pessoa cuidando dele. Também pode ser com doação de ração, doação de toalhas.
a gente dá banho lá, então a gente tem uma área de banho, toalhas, remédio, restos até de remédio. Usou, sobrou um comprimidinho, né? Doa pra gente, porque a gente vai juntando com outras doações, consegue. Aquelas garrafinhas PET pequenininhas, eles adoram brincar, é o melhor brinquedo que tem para eles, né? A gente usa meia velha também, dá um nó e joga para eles, é a diversão deles, né? Não precisa de brinquedo caro, sabe? Eles se divertem com isso mesmo. Ossinhos, né? Aqueles palitinhos, legal para dar para eles também. A pessoa também pode colaborar, se quiser, em dinheiro, né? Que tem a conta corrente no Banco do Brasil. E também tem o PagSeguro pela internet, pode fazer pelo site da gente, tem um PagSeguro. E também pode ir colocando a mão na massa lá, né? Ajudando a limpar, ajudando a dar banho, ajudando nos mutirões, né? E agora, para esse ano principalmente, nós vamos entrar firme numa campanha da sede própria, né? Que a gente tem uma sede provisória, que é doação de uma pessoa, ela empresta o local para a gente poder ter esses animais. Então, nós queremos uma sede própria, porque nós temos ideia de fazer, não é só um abrigo, a gente quer um lugar, até nós temos protocolado na prefeitura, desde 2009, um projeto chamado Parque da Humanimal, que nós queremos fazer um centro de convivência humano-animal. Então, os animais não são só do abrigo, seriam animais para crianças que, por exemplo, não podem ter animais. O pai e mãe trabalham o dia inteiro, moram em apartamento, não tem como ficar o cachorro. Ele apadrinha um animal, vai lá no fim de semana, se diverte com ele, pode levar para tomar banho, pode levar para brincar, dar uma volta. A gente quer um parque mesmo autossustentável. Entendeu? Então o lugar não é para abandonar, a gente quer inserir as pessoas, que eu falo, como nós já trabalhamos assim, a pessoa tem um animal, não vai largar lá no parque, não, você também participa, sabe, trazer todo mundo para proteção, né? Então ajudar nisso é importante, a gente faz eventos como o bingo, né? O bingo beneficente é o que mais dá renda para a gente para se manter, para se segurar com relação à ração deles. Porque realmente a doação em dinheiro, por exemplo, para ração, pagamento de veterinário, remédio, exames, outras coisas, né? O pessoal que trabalha, que tem 2 pessoas que ajudam na limpeza lá, de doação, eu acho que não chega a 10% do valor que a gente precisa. Então a gente tem que fazer outros eventos, feirinhas, participar de coisas para vender material da gente, as camisetas que a gente vende, né, alguns acessórios, para conseguir manter. A partir de 2011 até nós conseguimos melhorar essa situação. Antes a gente tinha que pôr muito dinheiro do bolso, muito mesmo, quase que 90% era do bolso mesmo, né? Depois de 2011 começamos conseguindo melhorar. Algumas pessoas começaram a se aproximar e a fazer alguns eventos, deram uma arrancada. A gente até agradece aqui no ar mesmo ao pessoal. Sueli, a Betânia está parabenizando o seu trabalho, o trabalho da Humanimal, e ela coloca o seguinte, que não deveria haver ações de castração em lugares onde, muito distantes do CCZ, onde não há... Às vezes a pessoa, às vezes não, na maioria das vezes não tem condução, né, para levar, que parece também que o CCZ tem umas ações esporádicas, né? A doutora Fabiana chegou a comentar isso aqui com a gente. Tem, eles fazem às vezes um mutirão, né, em alguns lugares, fizeram no pós-balsa, fizeram aqui, né, perto do acampamento dos químicos, onde são regiões bem complicadas, tem ações também na Vila São Pedro, em outros lugares, e nós também protocolamos, junto com outra ONG e protetores, um pedido de transporte para a prefeitura, né, um transporte gratuito para as pessoas de baixa renda, porque você não pode levar o animal no ônibus, a pessoa não tem carro, se ela não tem dinheiro para pagar a castração, não tem dinheiro para pagar o Toxidog. Então, como é que ela vai fazer? Um animalzinho operado vai ficar andando ou então carregando no colo, mas nós não obtivemos uma resposta positiva do poder público, né? O que também nós tivemos em contato com o deputado federal Ricardo Izar, nesse último mês aí, conversando com ele sobre verbas para São Bernardo, no que ele poderia ajudar. E ele estava falando que agora ele tem um projeto do castramóvel. Não sei a sua opinião, mas é um projeto que ele tem e que a cidade, querendo, ele coloca, né? Ele fez uma associação junto com o negócio do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que deu as condições de adaptação do ônibus, e é um projeto de 350 mil, a cidade não gasta nada, a cidade pode receber esse ônibus, e depois a única coisa é incluir no orçamento
o custo dele, de manutenção do ônibus e manutenção dos remédios e dos veterinários, né? Então, também seria uma opção. Aí é uma questão do senhor prefeito, né? Receber a gente, conversar melhor, não é? Excelente. Eu acho que todos a gente está indo atrás, né? Principalmente desde que é aprovado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e pela Vigilância Sanitária, não tem por que não. Você consegue uma sala com os mínimos padrões, né? Sim. Os padrões mínimos para uma cirurgia de castração com pouca coisa, com coisa de qualidade, mas pouca coisa, né? Falta mesmo... Eu acho que é um pouco de boa vontade. Falta a parte política, burocrática é muito complicada, É muito complicado. Então, agora, atualmente está rodando um abaixo-assinado sobre criação de um hospital veterinário público, né? A gente sabe já que o Hospital Veterinário Público de São Paulo já está com excesso. Já está com dificuldades. Já está com dificuldades, ele só está conseguindo atender as imediações, na verdade, as pessoas lá do outro lado da cidade não conseguem chegar com o animal lá, porque ocorre o mesmo problema. Não tem dinheiro para taxi dog, não tem condução. Então, nós já propomos, andamos conversando com alguns vereadores e a gente está propondo a ideia de criar um UPA-A, Unidade de Pronto Atendimento Animal, que seria você ter vários postos pequenos, né, para emergência, por exemplo, ou para uma dor de barriga ou para alguma coisa. Um atropelamento? Isso, ele atende o primeiro e depois encaminharia ou para uma clínica veterinária que a prefeitura poderia fazer parcerias mais simples, não tão complexas quanto esse edital para a castração, né? Poderia ser uma coisa um pouco mais simples, e antes do hospital veterinário. Aí, se tivesse o hospital veterinário, aí sim poderia encaminhar diretamente para o hospital veterinário. Mas se fizesse só o hospital veterinário, nós teríamos outro grande problema, porque São Bernardo é tão grande quanto São Paulo. Então, do outro lado da balsa, até trazer onde é o hospital, vai ficar muito complicado. Não é que eu seja contra, de jeito nenhum. Nós assinamos a petição. Mas além disso, precisamos ter outras estratégias para não estragar o projeto. Um projeto que é muito bonito, que é do Hospital Veterinário, mas para não estragar esse projeto, a gente tem que fazer outros projetos. E essa UPA-A seria interessante de fazer. O Adriano, de Diadema, ele está perguntando o que você acha de pessoas que abandonam os animais. Pessoas que abandonam os animais são pessoas que, vamos dizer assim, moralmente e afetivamente, são pessoas comprometidas. Ou seja, elas têm deficiência na sua questão emocional, talvez na sua questão moral também, mas principalmente emocional, né? Porque ela não conseguiu fazer um elo afetivo real de ligação com o animal. Então, provavelmente uma pessoa que abandona um animal, ela pode abandonar, sim, os pais quando ficarem velhos, num asilo, na casa da irmã, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não abandonei, está com a minha irmã. Tá, quantas vezes você vai visitar? Quantas vezes você trouxe para a sua casa os seus pais e deu uma folga para sua irmã? Quer dizer, precisa tomar cuidado, né? O que é o abandono? O abandono é você não dar atenção, abandonar é largar de lado, é rejeitar. Né? Então, abandonar não é só o cachorrinho que está abandonado na rua mesmo. Existe o abandono dentro da casa. O animal que está lá no quintal e que ninguém brinca, ninguém olha, ninguém faz nada, ele fica lá, míngua, né? Às vezes esquece, amarrado muitas vezes, sem comida, sem água. O abandono é uma coisa muito geral, muito grande de se falar. E é claro que uma pessoa que abandona, ela não conseguiu criar laços fortes, afetivos. E ela vai poder transferir isso para o lado humano. Porque é um perfil só. A pessoa, ela assim, ela tem alguma deficiência na parte sentimental, aí, né, de compaixão, com todo ser vivo. Não é a pessoa que gosta de bicho, a pessoa que gosta, que vai... É o mesmo perfil. A pessoa que vai ajudar um cachorro, ela vai ajudar uma criança, ela vai ajudar um idoso, ela vai impedir que corte uma árvore. É o mesmo perfil. E isso é muito interessante você estar falando, porque nós temos, assim, às vezes a gente tem um problema com outros protetores e com outras ONGs pelo posicionamento que nós temos. Nós estamos posicionando o seguinte: a felicidade do animal, infelizmente, passa pela felicidade do ser humano. Nós não conseguimos imaginar uma sociedade que tem animais felizes com pessoas infelizes, porque pessoas felizes não chutam cachorro. Né? Então, o protetor também, que só gosta do bicho, não, a pessoa que se dane, não quer saber, ela também tem um problema emocional. Ela também tem um problema de estrutura aí na questão afetiva, entendeu? Porque ela está se projetando ali no animal e o animal é uma desculpa, às vezes, até para violência.
ela defende o animal, então ela briga com o ser humano, porque ela quer brigar com alguém, então ela arranja uma desculpa. Não está bem com si próprio. Não está bem com si próprio, né? Uma pessoa tem que estar equilibrada, ela tem que lembrar, a gente tem que querer a felicidade de todos os animais, eu brinco. Tanto de 4 patas, de 2 patinhas, né? E de 100 patinhas, que nem a centopeia, então tudo, né? O meio ambiente é tudo. É o meio ambiente urbano, meio ambiente rural, é o meio ambiente, é tudo, planta, rio. Então a pessoa realmente está bem quando ela consegue defender plantas, como você disse, os rios, os animais e as pessoas. Lutar também, porque muitas pessoas sofrem, muitas pessoas são injustiçadas, elas também precisam de ajuda. Essa parte do equilíbrio emocional é muito importante. Muito importante. Às vezes eu já me deparei com carroceiros que estão chicoteando o cavalo e já percebi que se você, claro, você tem vontade de bater ou coisa pior, mas se você agride a pessoa, xinga a pessoa, a primeira coisa que ele vai fazer? Descontar no cavalo. Então, muitas vezes eu faço corrida de rua, então estou sempre em contato vejo muito carroceiro. Às vezes eu paro e falo, não bate nele não. Ele comeu hoje, você deu água, parou Sim. na sombra um pouquinho. A pessoa sorri e fala, tá bom, não, então eu vou tratar bem e tal. Faz isso por Sim. ele, olha a carga que ele está levando. E às vezes você quer até dar um tapa, mas você sabe que se você fizer pelo caminho educado e gentil, aquele animal vai colher um pouquinho da bondade que restou nessa pessoa. E aí, às vezes, ele até fala, puxa vida, eu vou utilizá-lo amanhã, então eu vou cuidar dele, vou levar lá no CCZ porque ele está mancando, está com algum probleminha, não é? Então, essa parte política do protetor é muito importante. Muito importante. Né? Porque nós temos que trazer a simpatia daquelas pessoas que estão assim, vamos dizer assim, elas nem gostam nem desgostam. Mas quando você é mal educada, é a mesma coisa. Por exemplo, eu sou descendente de japonês, né? Meu pai é filho de japonês, mas já nasceu aqui no Brasil, minha mãe é brasileira, então é japonês. Então, os japoneses falam assim, se eu faço alguma coisa errada, vamos dizer, todo mundo já vira e fala assim, tá vendo? Japonês nossa, daquele jeito. Generaliza. Generaliza, então é a mesma coisa. Então, o protetor, ele é mal educado, ele é agressivo, ou ele é doido, né? Todo mundo, tá vendo? Protetor de animal é assim mesmo. Todos eles são assim, um bando de maluco, um monte de, aquele estigma, um monte de mulher mal amada, que não tem o que fazer e está cuidando de bicho, entendeu? Então nós temos que mudar essa imagem, que não é verdadeira, é uma imagem deturpada, por exemplo, que você falou. E às vezes a gente tem que dizer porque a gente, para acabar com isso, não é para se aparecer, mas eu sou formada em jornalismo, comunicação social, sou psicanalista, fui professora de artes marciais, né, da aula de karatê, de tai chi chuan, a gente participa de outras coisas, já fui comerciante também, já tive comércio. Dentro da diretoria da ONG nós temos advogados, engenheiros, dentista, sabe? São pessoas que não são pessoas simplesmente, como eles dizem, sem uma formação, então tem que fazer alguma coisa. Não, são pessoas que se dedicam de uma forma porque querem mesmo, acreditam em fazer alguma coisa a mais nesse mundo do que só viver a sua vidinha, né? Ali, tranquila não, porque falta alguma coisa. As pessoas pensam que elas, como dizer, não basta só ficar sorrindo, dando risada, eu sou feliz. Não, felicidade é um estado de espírito, né? Então é um estado de você, puxa, eu fiz alguma coisa, eu vou dormir com a cabeça bem, fiz a diferença na vida de algum ser vivo, né? Então, se todos estão aqui, eu brinco, a gente brinca de Deus, eu não posso escolher quem que tem direito de estar nesse universo. Se Deus colocou aqui, todos eles merecem estar nesse universo. Sueli, como combater o abandono de uma forma mais... A Roseli Denaldi, da ESPA, você conhece? Conheço. Então, apesar de não terem abrigos e tudo mais, ela é muito atuante no sentido da educação do aluno do colégio singular. É muito importante. Então, eu penso que essa geração, né, que está sendo, participando de projetos, de palestras, de doação de ração e tudo mais, serão humanos, né, melhores, cidadãos melhores. Mais plenos. Né?
Porque essa formação é muito importante. Muito claro, importante. Na outra ponta da corda está o serviço das ONGs mesmo, à frente ali. Mas também tem que ter esse tipo de serviço tão importante quanto, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu sempre digo que a proteção animal é um leque muito grande. Você tem isso aqui de resgatar o animal, de fazer doação, aí você tem também a participação política, não politicagem. Eu sempre digo para os políticos, eu trabalho com quem trabalha, independente para mim de partido político, coisa e tal. Então eu quero ver o trabalho. E vamos trabalhar, vamos ajudar. Aquele político que realmente faz um trabalho sério, a gente vai colaborar também, porque precisa, né? E essa questão de educação também, é uma parte educacional, é muito importante. Sueli, eu vou pedir mais uma licencinha para você. Bom, né? A gente vai para um rápido intervalo e não saiam daí, que a gente vai continuar o nosso papo. Voltamos com a ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do comportamento e dos direitos dos animais. Recebendo hoje a Sueli Miyamoto, da ONG Humanimal. E com a Milk, que está aqui no colo, que é uma gracinha, está se comportando muito bem. Vamos falar agora da eficácia da adoção pela Humanimal. Tá. Como vocês têm bastante sucesso na parte de adoção? Sim, nós fomos aprendendo também ao longo do tempo, né? Mas desde o começo a gente já fazia uma entrevista e fomos ficando mais craques nas entrevistas, né? E tem um documento que a pessoa assina, né, de posse responsável, e depois a gente tenta, dentro do possível, um monitoramento das adoções. Mas é um pouco difícil, que precisaria de mais voluntários com mais coragem também. Porque muitas pessoas vejam a dificuldade do voluntariado, né? A pessoa ligar e a pessoa fala assim, fugiu. Morreu. A pessoa do outro lado fica em choque e, como assim? Você entendeu? Então não pode, né? A pessoa tem que ter jeito para estar conversando. Fugiu, quando, tal? Você não nos avisou, tem que conversar. Morreu do quê? Quando? Onde? Que clínica você levou? Para poder investigar toda a situação. Então tem que manter a calma. Né? A gente tem que manter a calma. E até vou pegar os números aqui, porque eu sou muito ruim de números, né? Quem me conhece já sabe disso, né? O número de telefone às vezes dá errado. Então, doações, aproximadamente, né? Até agora nós fizemos mais de 400 doações. Né? E a parte de castrações, mais de 1.200 castrações. Por quê? Porque a gente faz um trabalho, a Dona Maria, principalmente, que é da Humanimal, ela vai lá no CZZ, pega as guias de castração, sobe nos morros, nas favelas, nos lugares mais pobres, cadastra os animais lá que as pessoas precisam. Maioria das vezes, quase 100%, ela pega com o carro dela, com a gasolina dela, vai lá, pega o animal, leva para a clínica para castrar, pega o animal de volta, leva para a casa da pessoa, e muitas vezes a gente ainda tem que ajudar com os medicamentos. Porque a pessoa fala que não tem, ou então ela não fala assim, mas cachorro, vou gastar com cachorro, né? Mas se a gente não fizer isso, quantos animais vão nascer desses 1.200? Já que, né, a procriação é geométrica. Né? Já teve vereador que falou assim, mas essa conta está errada, é muito. Eu falei, não, mas a conta não está errada não. Vá olhando, vai vendo, é para a progressão geométrica. Né? Então, é muito. Então, esses números assim que a gente tem mais ou menos, né? E fora o que a gente tem, por exemplo, a gente tem o Projeto Parque colocado, a gente tem, em 2009, logo que iniciou o governo Marinho, a gente levou para o secretário de Saúde, nós fizemos uma reunião bem grande com vários protetores, levamos um esboço da situação da cidade, um esboço de projetos que a gente queria. Uma coisa que a gente quer muito, quer batalhar muito, que ajudaria demais a cidade, é criar uma coordenadoria ligada ao meio ambiente, ou à saúde, não sei, uma coordenadoria de uma secretaria seria muito, mas talvez uma coordenadoria daria de bom grado já, de proteção animal, de proteção, porque o controle de zoonose, a gente sabe, ela é voltada para o ser humano, ela até faz muita coisa para o animal. A gente até tem que agradecer a doutora Fabiana, o Blones, o pessoal lá, é um pessoal que a gente tem um contato muito bom, é lógico, não é perfeito? Não.
eles também têm as limitações deles, burocráticas e tal, mas uma coordenadoria de proteção animal de verdade, né, para lidar só com isso, para melhorar a relação entre delegacias de proteção animal, que é o DICMA, né, os setores de denúncias, porque as denúncias são imensas, eles não conseguem, por exemplo, o DICMA tem problema de falta de veterinário, então quando eles têm que fazer uma coisa, tem que levar um veterinário do CZZ, é complicado, não é? Então, o que a gente queria mesmo é uma coordenadoria de proteção animal, é o que nós estamos lutando mesmo. Porque a parte de adoção é só uma frente. É só uma frente. Né, Sueli? É uma frente que é, vamos dizer assim, imediata, é uma atuação de curto prazo, que tem que resolver o problema ali na hora. Mas temos que investir na castração, mas muito mais do que é feito. É lógico que se dobrou, acho que chegou em número de vai chegar talvez a 3.600 castrações esse ano, feita pela prefeitura, mas ainda é baixo. Na verdade, teria que quase que quadruplicar o número para conseguir realmente estabilizar, porque foram muitos anos de abandono, muitos anos sem fazer nada. A partir do ano de 2000, a clínica fez uma parceria com o GAAMA, que não existe mais, com a dona de Norá. Em 8 anos, se não me engano, nós, só da Clínica São Bernardo, nós castramos mais quase 10 mil animais. Pois é. Em 8 anos. Mas esbarrava também na época não, mas depois esbarramos numa burocracia sem tamanho, que eu acho que a gente precisa até ter estado de idoneidade antes de meter a mão na massa, que é o que a gente quer. Os veterinários querem ajudar, muitos querem ajudar. Muitos querem. Mas esbarram, e nós temos a parte profissional, que é muito intensa, né? Eu falo que uma experiência muito grande. Veterinária São Bernardo é o Heliópolis aqui de São Bernardo, porque são de 50 a 70 atendimentos por dia, né, da população carente e tudo mais, e mesmo assim a gente ainda dava conta dessas castrações. Isso, uma clínica, um estabelecimento. Então acho que se fosse mais ágil o negócio, se exigisse menos burocracia, porque o clínico já não é muito bom para a parte burocrática, para o papel. A gente quer castrar, a gente está disposto a botar a mão na massa, mas para isso a gente precisa ter precisa de certas facilidades também, né? Nós não somos burocratas. Sim, nós já pedimos isso, nós já solicitamos e que fosse revisto, né, uma brecha, né, porque eu sei, a parte burocrática é complicada, como é que chama, o edital, né, o edital que foi feito é muito complicado, mas foi feito baseado em São Paulo, né, então vamos ver se a gente consegue uma outra forma mais simplificada para conseguir outras clínicas, né, ou outra forma, faz uma parceria, sei lá, onde se exija, né, menos. Você estava falando aí, o GAAMA, né? O GAAMA, né? Na verdade, o GAAMA ainda existe, né? Ele ainda existe, ainda sim. Existe, ainda existe, sim. É que eles não têm abrigos, né? E a dona de Norá faleceu, mas continua ainda com a atuação. Havia isso daí. O que eu digo assim, que começou, estava muito bem. Depois a própria prefeitura cortou essa parceria e ficou muito tempo parado. E aí então desandou de vez. Daí a coisa desandou. Então estamos tentando agora, nós conseguimos, né, no primeiro ano lá no prefeito, voltar essas castrações, esse contrato que existia, foi feito de uma outra forma, tal, mas pelo menos existe de novo. Sueli, isso foi muito importante que você colocou, o perfil do adotante, né? Sim. Do cara que vai adotar. Porque muitas vezes vão pessoas na clínica que eu vi que tem uma placa para adoção de filhote. Eu tô querendo um. E você já teve animal? Tive, morreu faz pouco tempo. Como que morreu? Caiu da laje. Bom, então se aquele caiu da laje, o próximo vai cair também. Por que esse não vai cair também, né? Ou foi envenenado. Então você vai botar um animal num lugar que ele será envenenado também. Ou morreu atropelado, mas se você deixou na rua, não tem portão em casa. É um monte de casa junto. Então, tudo isso a gente tem que investigar antes de doar, porque senão dali 2, 3 dias o animal está na rua também, né? E desconfiar muito de quem vai lá, é para o meu filho, é para minha, né? Porque o cachorro não é um brinquedo. O cachorro é um ser que vai passar com você, vai dividir a vida dele durante
hoje, eu diria que um cachorro Aumentou, castrado, uns 18 anos, e o gato, né? Como a Juma, da Conceição Trabaquini, que é minha paciente, que está com 23 anos, né? Então, hoje os gatos estão vivendo bastante. Então, você vai poder tomar conta desse animal quando ficar cardíaco, quando ficar velhinho, quando tiver problema na coluna, não andar mais direitinho, ou quando ficar com uma incontinência urinária. Tudo isso a gente, como faria com um filho, com um pai, com um ser da família, claro, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem investigado. Então, você imagina só uma ONG que ainda esbarra nesse tipo de conduta, porque aparecem muitos, né? Às vezes tem animalzinho que a gente põe para adoção, mas a gente, quando entra a pessoa, que você bate um papinho, você fala, não, já foi adotado. É. Né? Então, para cada 20 pessoas que entram, um está capacitado a ter esse animal em casa. Porque as pessoas pensam que a gente quer doar, quer se livrar. A gente fala assim, não, a gente gastou tanto, a gente já sofreu com ele, né, botando ele em forma para arranjar um novo lar, não para simplesmente se livrar. O que a gente quer é que saia da situação para melhor. Pra melhor. Ou igual, melhor. né? No mínimo igual, no mínimo, né? Mas sempre será diferente, porque lá ele vai ser o cão da família, isso, né? exclusivo, ele será o animal da família, exatamente, que vai ter a atenção de todo mundo. Vai ter o colinho então sempre melhor, né? É sempre melhor ter uma casa, né? Mas é claro que... E um animal que está em situação de risco, Sueli? Por exemplo, como é que vocês vão? Vocês vão com carro? Então, situação de risco, tem vários tipos de situação de risco. Tem aquele que está num risco iminente de ser atropelado, por exemplo, como essa aqui. Essa aqui, por exemplo, ela estava velhinha, acho que foi abandonada velhinha, e ela estava no meio-fio, ela não saía do meio-fio. Então, ela estava propensa já a ser atropelada. Então, foi um resgate, vamos dizer assim, de risco. Agora, existem outras situações de risco. O mais difícil é quando está na casa de alguém por maus tratos, né? Porque se o DICMA vai atuar, eles não têm onde colocar esse animal. Aí eles vão levar para o CZZ. O CZZ também já está lotado, aí também não tem onde colocar. Aí a ONG está lotada, não tem onde colocar. Aí você tem que correr atrás de um lar provisório, de algum lugar, ou às vezes a gente tem que pagar. Nós já chegamos a pagar canil para poder manter animal que estava em situação de risco, né? É uma situação difícil mesmo, né? E hoje uma situação muito grave que acontece são as pessoas que mudam para esses novos apartamentos de projetos habitacionais e que não conseguem levar o seu animal. Simplesmente ele larga. A gente até entende em termos. Porque entre você, a pessoa não tem nada, daí tá ganhando um apartamento, ele, né, tem filho, ele vai falar assim, não, vou levar, né? Vou levar minha família e o cachorrinho simplesmente. Então, mas tem pessoas que se preocupam sim. Tem uma senhora que levou sim os seus 2 cachorros para lá, porque ela fez questão e ela sabe, e nós já nos colocamos a dispor das pessoas que nós podemos dar assessoria jurídica para aqueles que querem levar seus animais para o apartamento, porque é proibido proibir. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para todos conhecerem, que ninguém pode dizer, você não pode levar o seu animal, senão você não leva para o apartamento. Não pode falar isso. É claro que ela não vai poder levar 30, 20 animais, mas se ela tem um animalzinho, 2 animalzinhos, ela pode levar sim. Isso é garantido por lei. Entendeu? Então ela pode pedir ajuda sim. Agora, o ser humano, de uma forma geral, a última coisa que ele vai pensar é no cachorro, né? Porque às vezes chegam pessoas lá na clínica e falam, eu preciso doar o cachorro, que eu vou me mudar para o apartamento. Eu falo, beleza, vamos fazer uns anúncios, você vai distribuir nos pet shops, nas padarias, nas clínicas veterinárias, né? Pede ajuda para ONG, cabeleireiros, para onde entra muita gente, lugar de grande circulação. Não, mas eu vou mudar amanhã. Quer dizer, sabia que ia mudar 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, então assim, a última coisa é o cachorro. Da preocupação. E às vezes até joga o encargo pra gente, no sentido de, então vou ter que, quando havia a eutanásia obrigatória do CCZ, então eu vou ter que levar para carrocinha. Quer dizer, aí você que não está conseguindo uma chantagem encaixar, emocional. Né? Então é muito difícil. Então, às vezes eu até falo que eu até prefiro uma pessoa que não gosta de animais, não judia, do que quem fala que gosta, mas deixa o animal no semi-abandono, no fundo do quintal, com bicheira, passando fome e tudo mais. Então tem os que dizem que gostam, mas é mais para se satisfazer, falar que isso não é gostar.
Não. Gostar é você assumir o animal da hora que nasce até a hora que morre. Até o fim da vida dele. Até o final da vida. Mas a gente esbarra até em situações que a gente vê que a pessoa adota uma criança, depois de algum tempo devolve. Então, você imagina, o ser humano é complicado. É complicado. Joga filho pela janela, joga em saco de lixo no rio. E isso é importante. Tem uma... Posso... Claro, tempo? claro. Não, pode falar, Sueli. Então, tem uma historinha, uma situação bem interessante. Acho que as pessoas lembram daquela criança que foi jogada no rio num saco de lixo. Sim. E umas pessoas foram lá e falaram assim, olha, acho que tem gatinhos ou cachorrinhos que a pessoa jogou, e aí foram salvar. Quer dizer, essas pessoas foram salvar achando que eram cachorrinhos e gatinhos. E quando foram abrir, até na imagem a gente percebe, eles abrindo assim com receio de levar uma mordida, né, um arranhar. Quando eles viram que era uma criança, eles desesperados abriram, porque né, a criança, né, e salvaram a criança. Então eu penso, se fossem pessoas, por exemplo, que falassem assim, olha, é só um animalzinho, vou jogar uma pedra para afundar. É só um gato. Eles teriam matado uma criança. Então por isso que eu digo, o amor tem que ser incondicional. Você gosta, você tem que gostar de tudo que é vivo. Né, de respeitar todas as formas de vida, a dignidade da vida, entendeu? Porque essas pessoas, por gostarem de animais, por respeitarem a vida, eles salvaram a vida de uma criança. Eu acho muito interessante, esse caso aí. Eu analisei de uma outra forma. Infelizmente, infelizmente mesmo, passou tão rápido. Passou tão rápido. Eu queria que você deixasse o site da Humanimal, é www.humanimal.org.br, né? E a gente tem a propaganda aí tá aparecendo na tela, né? Lá tem todas essas informações. Tem todas as informações. De voluntariado, de doação, de feirinha de adoção. Só mandar um e-mail lá e tem as feirinhas. Quem quiser contribuir com nós estamos nos ônibus aí, né? Até falaram para trazer o mascote, mas eu falei, o mascote é muito grande. E tá uma gardenal. Eu estava comentando que a Humanimal está mais visível nos Buzz Door, né? Nós conseguimos aquilo lá e é bom deixar claro, aquilo lá foi gratuito, foi tudo uma questão... Eu falo assim, a gente não tem dinheiro, mas tem amigos. Então a gente consegue as coisas porque a gente tem muitos amigos. O telefone do DICMA para denúncia, né? Que é 4330 6007. 6007 do DICMA para informações de denúncias de maus tratos e abandono de animais, que é crime. Já tivemos um programa sobre isso. Sueli, estivemos com a Sueli dos Santos Miyamoto e com a Milk. Né? Que está para adoção também. Então, quem se interessar, muito obrigada pela presença, viu? Volte quando quiser, quando tiver alguma ação, você também nos põe a par que a gente muito obrigado. A gente agradece, nós do Humanimal agradecemos muito, né? Programas como esse são muito importantes e damos parabéns para você por esse programa, por essa outra vertente sua aí, que é muito importante também. Nós como médicos veterinários, nós temos essa responsabilidade social mesmo. Mas nem todos atuam, né? Porque se não partir de nós também, o que haverá, né? Exatamente. Muito obrigada, a gente fica... esse é o último programa do ano, mas 2013 está aí, a gente se vê, tá? Até mais.